Olá, eu sou a Ana Luísa Almeida Umbelino, sou nutricionista convidada do programa Bem Viver. No programa de hoje, vamos conversar sobre obesidade infantil. A obesidade infantil é uma doença crônica que engloba a criança quando ela está com um acúmulo de gordura corporal acima do recomendado para a idade dela. Geralmente, a obesidade e o sobrepeso infantil, ela tem diferenças dentro da caracterização do IMC. E essa classificação ela é feita através de uma tabela, que é a tabela da OMS, dos anos de 2006 e 2007, e aí que vai identificar pra gente quais são os pesos ideais e quando a criança está com uma classificação de sobrepeso e quando a criança está com uma classificação de obesidade. A pandemia ela aumentou o índice de sobrepeso, obesidade nas crianças. Isso porque a criança fica mais tempo em casa, ela fica muito tempo em frente às telas, muito tempo em frente à TV, diminuiu as atividades relacionadas ao cotidiano, a vida agitada dessas crianças. Então, com isso, aumenta os índices de depressão, ansiedade e muitas delas, a grande maioria, acaba descontando em cima da alimentação. E muitas vezes, como os pais veem as crianças com esse quadro de ansiedade, esse quadro depressivo, e acaba tentando compensar a criança com coisas gostosas. E isso envolve guloseimas, chips, balas, pirulitos, muito açúcar também na alimentação da criança. Então isso acaba aumentando sim o risco de desenvolver obesidade nesse período da pandemia. Fora a inatividade física, porque a criança não sai de casa e com isso ela não tem um exercício, uma atividade cotidiana para poder ter um gasto de energia e evitar a obesidade. A obesidade infantil, ela aumenta o risco do desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas, por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças como diabetes, outras doenças metabólicas, artrite reumatoide, entre outras doenças também relacionadas ao envelhecimento. E isso ocorre também na adolescência, na vida adulta, até chegar à terceira idade. O uso de antibióticos ele pode contribuir sim para o desenvolvimento da obesidade, tanto na criança quanto na vida adulta. Isso porque os antibióticos eles possuem uma ação de alterar a flora da microbiota intestinal. Alterando essa flora da microbiota, a gente deixa o nosso organismo mais suscetível ao desenvolvimento de doenças, entre elas a obesidade infantil. Para a gente poder estimular as crianças a terem uma alimentação mais balanceada, uma alimentação mais equilibrada, o ideal é a gente ter algumas recomendações, como por exemplo, sempre fazer as refeições em família, oferecer alimentos saudáveis para crianças, tentar fazer trocas inteligentes com a criança. Ao invés de dar um bolo com muito açúcar, por exemplo, tentar dar um bolo mais integral, com menos açúcar. Ao invés de dar bala, chiclete, pirulito, essas guloseimas, dá, por exemplo, colocar um chocolate 70% cacau, ou até mesmo os nibs de coco, outras frutas secas também. Trocar os lanches calóricos, os lanches com muito carboidrato, como pães, bolos, biscoitos, bolachas, por frutas, iogurte e outros alimentos mais saudáveis. Além de que estimular também a criança a ter uma prática de atividade física diária, principalmente, para que evite o desenvolvimento de obesidade infantil. Só para complementar, é sempre importante que os pais tenham uma certa consciência
de sempre oferecer à criança mais de uma vez esses alimentos saudáveis. Isso porque a gente oferecendo mais de uma vez, a gente consegue acostumar o paladar dessa criança a esses alimentos e com isso ela vai acostumar ao sabor do alimento e muitas vezes vai até acabar rejeitando aqueles que não são considerados saudáveis. E além da conscientização para essa criança, para poder conversar com ela, falar o que é legal para a saúde dela, sempre mostrar, manter um diálogo entre pais e a criança para poder desenvolver a consciência dela também. A obesidade infantil tem um tratamento e esse tratamento é um tratamento basicamente voltado para a vida cotidiana, né? Mudar os hábitos de vida dessa criança, prática de atividade física, uma boa ingestão de água, manter uma alimentação saudável, sempre com o reforço da família, com o estímulo da família para o consumo de alimentos saudáveis. E além de manter um diálogo com os pais sobre alimentação saudável para que essa criança tenha mais consciência sobre o que faz bem e o que não faz para a saúde dela. A família, ela tem uma grande importância aí para evitar o desenvolvimento da obesidade infantil. Porque a criança, ela segue muito o exemplo dos pais, então, por questão de observação, a gente deve observar sempre os sinais das crianças. Muitas vezes elas querem trocar um alimento considerável saudável, por exemplo, uma fruta, por um pedaço de pão ou até mesmo por uma bala ou um chiclete. Então, o importante da família é ela incentivar e mostrar para essa criança que a fruta é melhor do que aquela bala que ela quer consumir. E muitas vezes também, para poder ajudar no consumo desses alimentos, essa criança, os pais também podem levar essa criança para a cozinha e fazer algumas preparações usando alimentos saudáveis e sempre incluindo a criança dentro dessas preparações. Quebrar um ovo, mexer a vasilha do bolo, outros fatores também que podem ajudar a virar na forma, a massa do bolo, né? Deixar ali observando o bolo crescendo no forno para ver como que é legal, que isso ajuda a mostrar para ele o que é bom e o que não é. Além disso, é importante que a família observe também os sinais apresentados pela criança para poder começar a voltar, né, como se a gente estivesse voltando atrás, para poder desestimular maus hábitos. Quando os pais observam a criança muito tempo deitada, muito tempo parada, sentada assistindo televisão, mexendo no celular, sempre é bom estimular essa criança a brincar, procurar uma bicicleta, uma bola, brincar no quintal de casa, né? E não evitar de deixar essa criança parada ali, ociosa, porque aí a gente está estimulando a criança a diminuir o risco aí do desenvolvimento dessa doença. Mudar um hábito a partir da prática de atividade física é essencial. Isso porque a gente está estimulando a criança a ter uma atividade, a movimentar o corpo. A gente estimulando esse movimento, a gente acaba aumentando o que a gente chama de gasto de energia dessa criança. Então, tudo que ela consome de alimento, de energia ali, que ela está consumindo através da alimentação, ela vai acabar gastando na atividade física. Então, ela não vai ter calorias acumuladas ali para poder se transformar em gordura, né, e provocar obesidade infantil. Além de que também a atividade física comprovadamente, já desde a infância, é importante para evitar o desenvolvimento de outras doenças, principalmente doenças metabólicas como a diabetes, né, doenças cardiovasculares, hipertensão, fibromialgia, que é uma doença que causa dores pelo corpo, né? Então, se a criança é sedentária desde o período da infância, aumenta muito o risco de que ela desenvolva doenças assim na vida adulta também. Chegamos ao final de mais um programa. Agradeço o convite da Unimed Inconfidentes e do Dr. Sérgio Afonso e até a próxima.
Obrigada.